Olá, bem-vindo ao projeto Odisseia. Hoje vamos falar de um tema que interessa a todas as pessoas, de todas as idades e que possui uma amplitude maravilhosa. Vamos falar de pensamento e propósito. Imagine que você planeja construir a sua casa dos sonhos, ou que você planeja comprar um apartamento cuja construção ainda vai se iniciar. Você é convidado então a sentar-se junto com a arquiteta, com o arquiteto, com a engenheira, com o engenheiro, para analisar o projeto. Um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia. É, na verdade, o desenho de algo que está no pensamento daqueles arquitetos ou daqueles engenheiros. Tudo o que existe no mundo real, primeiro existiu no pensamento. Não há nada de místico, não há nada de extraordinário nisso que eu estou falando. Se você planeja convidar seus familiares para um almoço de domingo, o almoço primeiro precisa acontecer no seu pensamento. Você planeja qual vai ser o cardápio. Você planeja sair para comprar os ingredientes. Se você deseja que esse almoço tenha uma sobremesa, você planeja. Qual será essa sobremesa? Você tem os ingredientes em casa? Quem irá fazer? Que horas você vai fazer? Portanto, quando um familiar ou um convidado chega na sua casa e encontra aquela mesa posta, com todo o almoço, as bebidas, refrigerante, suco, sobremesa, tudo aquilo antes existiu no pensamento de quem planejou o almoço. Tudo que existe no mundo material, tudo que é visível, tudo que é palpável, começou no pensamento. O que nós concluímos com isso? O que vem primeiro? A ação ou o pensamento? É claro que se alguém não for para a cozinha e não preparar os pratos, não teremos almoço. É claro que se não fizermos concreto, se alguém não construir a casa planejada ou o prédio, você não vai poder morar. É claro. A pergunta é por onde começar? Pela ação ou pelo pensamento? Mas se você responder que é pela ação, que ação? Que ação será essa? O que você vai fazer se você não sabe o quê? Como você vai executar algo que você não planejou e não pensou? Portanto, através desses exemplos simples do cotidiano, desses exemplos simples da nossa vida, nós podemos tirar a conclusão mais simples de todas. A ação que gera êxito não é qualquer ação. Não basta você fazer algo para que obtenha êxito. Voltemos ao exemplo do almoço. Digamos que você tenha marcado o almoço para meio-dia. E por volta das 11h30 os convidados vão começar a chegar na sua casa. Digamos que você acordou 7 horas da manhã. E então, pensando no almoço, você começa a lavar roupa, passar a roupa, levar as crianças para brincar no parque, levar o seu cachorrinho, seu pet para passear. Você está agindo, você está fazendo coisas. A pergunta é, esse almoço vai sair? Você terá êxito nesse almoço? Portanto, êxito demanda esforço organizado em torno de um propósito definido. As coisas primeiro começam no pensamento. Definir no pensamento
é propósito. Ações organizadas em torno de um propósito são as únicas que conduzem ao êxito. Aqui nós chegamos no cerne desse vídeo. Muitas pessoas trabalham, agem, se esforçam, mas o seu esforço é disperso. Ele não está organizado, porque a pessoa colocou a ação em primeiro lugar. Ela quis agir e saiu fazendo milhares de coisas. Isso acontece com a profissão, isso acontece com o relacionamento afetivo, isso acontece com a nossa saúde, isso acontece na área espiritual. Nós não estamos nos referindo apenas a questões materiais. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra propósito e ela acredita que nós estamos falando de adquirir um carro, adquirir uma casa, adquirir uma determinada soma de dinheiro. Propósito não se aplica apenas a questões materiais. Propósito se aplica a questões materiais, a questões emocionais, a questões mentais e a questões espirituais. Tudo o que você for realizar na sua vida depende de propósito. Qualquer coisa, qualquer aquisição, qualquer coisa que você almeje, mesmo crescimento espiritual, mesmo aperfeiçoamento moral, mesmo engrandecimento da sua mente, ampliação da sua mente, tudo isso exige que você comece pelo pensamento. E tudo isso exige um conjunto de ações organizadas em torno do propósito. Vamos usar uma metáfora que vai esclarecer isso de uma maneira muito simples. Há um autor chamado James Allen. Ele escreveu uma obra magnífica em 1905. O homem é aquilo que ele pensa. Nessa obra, nos primeiros capítulos, ele coloca um poema lindo que diz assim: o ato é a flor do pensamento. A alegria e a tristeza são seus frutos. E assim, dia a dia, o homem vai colhendo os frutos saborosos ou amargos do seu pensamento. Vamos pensar nisso. O tronco da árvore é o pensamento. A raiz é sua mente. Desse tronco dos seus pensamentos brotam as flores das ações. Todas as suas ações, e quando eu digo ações, eu estou dizendo esforço, comportamento. Falar é agir. Ter uma atitude, um gesto que você faz, uma expressão fisionômica é ação. Por quê? Porque ela modifica o ambiente. Uma expressão fisionômica pode mudar a atitude de uma pessoa que está ao seu lado. Ficar com a cara feia ou sorrir. Uma expressão é uma ação. Você está modificando o ambiente ao seu redor. Palavras, atitudes, gestos, ações representam esforço. Mas isso é a flor. Isso brota do pensamento. Primeiro você pensou. Depois surgiu a flor. E essa flor gera fruto. O fruto é a consequência da sua ação. Essa consequência pode ser amarga, pode ser uma consequência de frustração, de infelicidade, de falta de êxito em qualquer área. Por exemplo, você pode ter falta de êxito no seu aperfeiçoamento espiritual. Você pode ter falta de êxito no seu aprimoramento mental. Você pode se tornar uma pessoa de mente fechada, pode se tornar uma pessoa inflexível, pode se tornar uma pessoa apegada a conceitos antigos que não renova propriamente. Isso é falta de êxito. Não estou falando só de dinheiro.
Não estou falando apenas de bens materiais. É o conjunto da vida de um indivíduo. Toda a sua vida obedece a essa lei. Entenda, essa é uma lei. Nós colhemos os frutos saborosos ou amargos, que são consequência do nosso esforço, das nossas ações. Por ações, eu estou englobando atitudes, palavras e ações propriamente ditas. Mas tudo isso nasce do seu pensamento. Então, aqui nós podemos dar uma primeira definição de propósito. Propósito é a educação do pensamento. Quando você aprende a estabelecer propósitos definidos, na verdade você está educando o seu pensamento. Você está educando a sua forma de pensar, porque o seu pensamento precisa ser puro. Puro. Você precisa purificar seu pensamento de más intenções, de tudo aquilo que possa prejudicar o seu semelhante, de tudo aquilo que possa prejudicar a você mesmo. Purificar seu pensamento. Seu pensamento precisa ser claro. Seu propósito precisa ser específico. Muitas vezes eu pergunto, qual é o seu propósito? A pessoa fala, espalhar o amor pelo mundo. Ah, entendi. Então você pretende viajar a todos os países? Você já comprou as passagens? Você já programou quais os países você vai visitar? Para poder espalhar o amor pelo mundo? Isso é vago. Espalhar o amor pelo mundo é vago. Ah, meu propósito é ser feliz. O que é ser feliz? Isso é vago. O propósito precisa ser claro. Ele precisa ser específico. E ele precisa ser realizável. Porque senão você começa a delirar. Ah, meu propósito é ir para Júpiter. O que tem de realizável nesse propósito? Comece pelo pouco. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Começa pelo pouco, para que você vá treinando a educação do seu pensamento. Você é co-criador. Existe uma centelha divina dentro de você. O seu pensamento molda a sua vida, porque a vida é uma argila. As coisas não acontecem por acaso. Muitas coisas da sua vida foram moldadas ao longo dos anos pelo seu pensamento consistente, que criou aquilo. Um pensamento consistente que gerou aquele tipo de situação. O instrumento co-criador do ser humano é o seu pensamento. Definir propósitos é, portanto, educar o pensamento. Você aprende a estabelecer objetivos. Isso é ter propósito. Saber estabelecer objetivos claros, definidos, quanto mais definido possível. Muitas pessoas dizem assim, eu quero uma casa. Onde? Onde? Qual cidade? Qual estado? Qual bairro? Que tipo de terreno? Que tamanho? Como que é a fachada? Que cor você quer a casa? Seu propósito tem que ser o mais definido, o mais específico possível. Quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais detalhes, melhor. Aqui, os detalhes só ajudam. Porque se você não visualizar com todos os detalhes, a sua casa vai ser qualquer coisa. Quem define objetivos vagos, realiza qualquer coisa. Qualquer coisa atende. E é tão interessante isso, porque a pessoa não definiu objetivos específicos, ela às vezes até realiza, mas realiza qualquer coisa, porque na verdade ela pensou qualquer coisa, o pensamento dela era vago, e depois ela fica insatisfeita com o resultado. Ora, mas como sentir satisfação íntima com o seu relacionamento afetivo, com a sua saúde física,
com a sua mente, com a sua espiritualidade, como sentir-se satisfeito nos vários departamentos da sua vida. Se tudo o que você pensa são coisas vagas, indefinidas, obscuras, se tudo o que você planeja é obscuro, não tem definição, não tem especificidade, tudo é vago, então todos os seus resultados serão vagos e a sua alegria será vaga também. Será uma coisa, a gente diz aqui em Minas Gerais, meia boca. Meia boca. Você não vai se sentir pleno com a sua realização, em todos os níveis, material, socioemocional, mental e espiritual. Êxito, plenitude e felicidade exigem clareza de pensamentos, objetividade de pensamentos, propósito específico. O propósito específico é aquela força, é o imã que atrai os esforços. Quando você tem clareza, quando você visualiza em detalhes, com máximo de detalhes, qual é seu objetivo? Sua ação se transforma em esforços organizados. E esses esforços organizados começam a girar em torno do seu propósito, como os planetas giram em torno do Sol. Seu propósito começa a fazer o papel do Sol. Ele aquece os seus esforços, ele ilumina os seus esforços, ele atrai os seus esforços ficam disciplinados. Você aprende a dizer sim e a dizer não. Tudo aquilo que está fora do seu propósito, você diz não. Tudo aquilo que está dentro do seu propósito, você diz sim. Isso gera uma força extraordinária. Usando a metáfora, eu poderia dizer que é uma força gravitacional. Esse propósito seu definido se transformou num sol. Isso começa a atrair circunstâncias, começa a atrair pessoas. Isso gera um poder co-criador. E é esse poder co-criador que te leva ao êxito. As pessoas que obtêm êxito, Dalai Lama, Gandhi, êxito em tudo, em tudo. Mais uma vez eu vou repetir, não se prenda apenas a aspectos materiais. Eu estou falando de todas as áreas. Uma pessoa que obtém êxito, ela não obteve apenas por causa do esforço. Tem muitas pessoas que trabalham 10 vezes mais e não têm aquele resultado. Não é só o esforço. É uma conjugação. Você conjuga esforço organizado. Mas como o seu esforço será organizado se você não tem um propósito definido? Quando você tem um propósito claro, definido e realizável, seus esforços organizados começam a girar como planetas em torno do Sol. E isso gera poder co-criador. As coisas começam a chegar. Há uma lei de sintonia. As coisas surgem. E mais, você começa a enxergar oportunidades que antes você não enxergava. Por que você não enxergava? Porque você não tinha o propósito definido, você não sabia o que você queria. Como que você vai enxergar algo se você não sabe o que quer? Você passa a enxergar. Você passa a atrair pessoas que vão te auxiliar. Pessoas começam a se aproximar da sua vida e elas se tornarão peça-chave na sua realização. Então, digamos que você queira desenvolver espiritualidade e meditação. Você encontra um curso de meditação, você encontra uma pessoa para te auxiliar. As coisas começam a acontecer, não só por conta do seu esforço, mas por conta desse magnetismo, dessa energia que você começa a irradiar. O propósito definido irradia uma energia
cria um poder pessoal, um poder co-criador. E isso te leva ao êxito. Resumindo, propósito definido, claro e realizável gera esforços organizados. Isso tudo cria uma aura, um poder co-criador que começa a atrair o êxito. E tudo isso começa na educação do seu pensamento. Então eu separei algumas dicas. Dicas simples. Perguntas. 5 perguntas para você responder que vão lhe auxiliar a educar os seus pensamentos. Pega uma folha de papel, uma caneta, um lápis e anote essas perguntas. Faça um esforço para responder a essas perguntas. Elas são o início da educação do seu pensamento. Primeira pergunta: qual é meu talento natural? Você é uma criatura de Deus. Você nasceu com dons divinos. Você nasceu com talento natural. Se você não está enxergando o seu talento natural, é porque você está cego. Essa cegueira precisa ser curada. Você precisa aprender a enxergar seus talentos naturais. Qual é seu talento natural? O que você faz com facilidade, com habilidade? Algo que você realiza de forma natural, espontânea. E bem, você faz bem e de maneira espontânea. O que é? Identifique isso. Porque construir um propósito fora do seu talento natural é construir sobre a areia. É fantasia. Você precisa dos seus talentos naturais para definir seus propósitos. A base são seus talentos. Eu não posso, por exemplo, estabelecer um propósito que tenha como base jogar futebol. Porque desde criança, gente, eu sempre fui perna de pau. Como dizem aqui em Minas, eu sempre joguei muito mal. Eu jogava com os meninos, quando jogavam a bola para mim, eles falavam, não joga para ele não, eu nunca era chamado para o time, perna de pau, eu jogava muito mal. Não tinha talento natural nenhum para isso. Imagina se eu criasse um propósito em cima de um talento que eu não tenho. Percebe? Primeira pergunta: qual é seu talento natural? Talento. Qual é seu talento? Cure sua cegueira. Enxergue isso. Segunda pergunta: em qual atividade está a minha paixão mais genuína? Qual atividade que faz seu coração vibrar? Tem pessoas que dizem assim: quando eu estou cuidando de outras pessoas, meu coração vibra. Eu adoro cuidar de outras pessoas. Tem gente que diz assim: eu adoro cuidar de animais. Meu coração vibra. Tem outras pessoas que vão dizer: quando eu estou plantando, quando eu estou mexendo com a terra, quando eu estou numa roça, meu coração vibra. Percebeu? Tem outros que vão dizer assim: quando eu estou lendo, estou pesquisando, estou escrevendo, meu coração vibra. Outros vão dizer: quando eu estou empreendendo, realizando algo, construindo algo, meu coração vibra. Em qual atividade seu coração vibra? Precisa descobrir isso, a fim de que você estabeleça um propósito realizável e que te traga plenitude espiritual, plenitude da alma. Da alma. É muito importante nós entendermos que obter êxito em algo que não faz sua alma vibrar é o último e o mais grandioso dos fracassos. Muitas pessoas gastam a vida inteira, adquirem um suposto sucesso, suposto êxito em uma área que não faz o coração dela vibrar. E ela termina a vida se sentindo profundamente frustrada e infeliz. Esse é o último e o mais grandioso dos fracassos. Todo mundo ao seu redor vai estar aplaudindo, vai estar dizendo: nossa, que sucesso ele tem, e por dentro você está morrendo. Não permita isso. Êxito
Tem que ser em algo que seu coração vibra. Tem que ser em algo que mexe com as fibras da sua alma. Terceira pergunta: qual é o sentido da minha vida? Sentido da vida tem a ver com a história que você conta. Do dia que você nasceu até agora, como você tem contado essa história? Que história você conta da sua vida e de você mesmo? Tem pessoas que contam a seguinte história: minha vida é um fracasso, eu nasci só para sofrer, tudo é ruim. Essa é a história que você está contando? De tudo o que aconteceu na sua vida, você só selecionou umas 50 experiências dolorosas e traumáticas? Entenda, eu não tenho a menor intenção de diminuir sua dor, eu não tenho a menor intenção de menosprezar seu trauma, suas experiências dolorosas. Eu mesmo já vivi muitas, acredite, muitas. Eu respeito a sua dor. Mas você vai contar uma história que só tem fato doloroso? Esse é o sentido que você dá para a sua vida? Você precisa construir um sentido. Você precisa contar uma história sobre você, sobre a sua vida, que faça sentido. Que faça sentido. Você é o escritor. Não adianta passar a responsabilidade para outro. É você que está escrevendo. É você que está contando essa história. É você que está contando. E há pessoas que, mesmo tendo vivido as experiências mais traumáticas e horrorosas do mundo, contam uma história espetacular. A caneta está na sua mão. Cada dia é uma nova página. Você vai escrever o quê? Qual o sentido da sua vida? Quarta pergunta: qual é meu propósito de vida? Aqui é um propósito geral. Propósito de vida. E eu te dou uma sugestão. Divida em 4 itens: material ou físico, socioemocional, mental e espiritual. Seu propósito de vida tem que englobar essas 4 dimensões: material, emocional, socioemocional, mental e espiritual. Não pode ser somente um ou somente o outro. Tem que ser os 4 ao mesmo tempo. Qual o seu propósito de vida? Invista tempo em responder a isso. Porque se o seu pensamento não estiver educado, se você não definir com clareza, se você não definir objetivamente, em detalhes, de forma realizável, esses propósitos, seu esforço será em vão. O seu esforço será algo pulverizado que não vai levar a nada. Quinta pergunta: quais são os propósitos específicos da minha vida? Por exemplo, qual é o seu propósito específico para o seu relacionamento afetivo? Qual é o seu propósito específico para o seu corpo, para a sua saúde? Qual é o seu propósito específico para a sua profissão? Qual é o seu propósito específico para o seu patrimônio material? Qual é o seu propósito específico para a sua vida familiar? Qual é o seu propósito específico para as atividades em favor do próximo, para o bem que você quer fazer para a sociedade? Quais são os seus propósitos específicos para as diversas áreas da sua vida? Percebe? Se você dedicar tempo para responder essas perguntas, você começou a educar o seu pensamento. Você estará treinando seus poderes de co-criador. Você vai começar a moldar sua vida. Porque os atos são a flor do pensamento. E a felicidade e a infelicidade são os frutos. Seja um cultivador da sua mente. Sua mente é um jardim, precisa ser cultivado. Pensamentos retos, pensamentos puros, pensamentos claros, pensamentos objetivos, específicos, propósito definido.
para que a sua vida seja uma vida de êxito nos seus termos, para que você atinja aquilo que lhe traz plenitude interior.